A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição deste dia 30 de maio. Connosco estão o Ricardo Freixal, o Bento Anastácio e o Alberto Magalhães. O meu nome é Luís Matias. Começamos com as notas de abertura do programa de hoje. A primeira nota é do Ricardo Freixal. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Com que tema quer começar o programa antes da agenda? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães. Eu vim de e-mail de participação num centro de competências para o pastoreio extensivo. Fui convidado para participar e fiquei muito honrado por esse convite. É um grupo alargado e é um grupo alargado que tenta definir os parâmetros de produção de um modo sustentado que tem como objetivo produzir dessa forma sustentada, preservando recursos e oferecendo ao mesmo tempo qualidade nos produtos finais e naturalmente tirar daí mais-valias, porque a sustentabilidade económica também faz parte das explorações agrícolas e agropecuárias. E isto não é transportar para aqui, obviamente que nós não nos conseguimos. Ou seja, eu sou sempre o Ricardo Freixal, mas tenho sempre que ver também com a minha atividade profissional. Portanto, eu não falo umas vezes enquanto presidente, outras vezes enquanto cidadão. sou o mesmo. Isto porque os nossos políticos às vezes tentam falar individualmente, mas não é transportar para aqui a minha atividade, mas é sobretudo para despertar um pouco, ou para alertar um pouco os nossos ouvintes e aqueles que são consumidores, todos nós somos consumidores, de que temos naturalmente que intensificar sistemas produtivos, mas sempre de uma forma sustentável, e os sistemas intensivos podem ser sustentados, e são esses que vão prevenir uma grande parte da segurança alimentar de uma população mundial crescente, mas sempre preservando recursos. Mas temos uma grande área, que é uma área que vai inevitavelmente tentar continuar a produzir num modo extensivo de produção. E esse modo extensivo de produção tem que ser sustentado também. E esse representa a maior parte da fatia da superfície agrícola útil portuguesa e mundial também. E, portanto, isto para dizer aos nossos ouvintes e para dizer aos meus colegas de painel também, ao Luís Matias, naturalmente, que há gente que se preocupa com a discussão destes modos de produção, com estas formas de produção, com estes sistemas, e que, portanto, a vida vai muito para além daquelas questões meramente políticas, discussão política, que não têm que ver com o mundo rural efetivo. E estes modos de produção, atenção, não têm que ver apenas, eu já disse isto várias vezes, não têm que ver apenas com a produção de alimentos e com a segurança alimentar e com a produção de fibras, mas tem que ver também, porque enquanto nós produzimos, enquanto se produz nesta forma sustentada e eventualmente na forma extensiva de produção, criando bons produtos com mais-valia, fixam-se populações, ocupa-se território, a montante e a jusante das atividades há um efeito gerador de economia, de riqueza na economia, inicialmente local, mas naturalmente com repercussões a nível da economia nacional, e que, portanto, todos nós, e hoje está muito em voga a discussão acerca das alterações climáticas. Este modo extensivo de produção, este modo sustentado de produção é um modo extensivo. Se cada um de nós cumprir o seu papel, e nós cidadãos também, se cada um de nós cumprir o seu papel, se eventualmente existirem condições para alterações de natureza climática, cada um de nós está a fazer o seu papel e está a cumprir o seu papel enquanto cidadãos e enquanto produtores, no sentido de prevenirmos também, produzindo essas alterações. E, portanto, eu vim daí, e é para dizer que a academia não para, os homens que estão dedicados no meio rural, a academia, os produtores, os agentes técnicos, os investigadores, os extensionistas, poucos que existem, mas que existem, e que difundem conhecimento e estão ativos na prevenção e na tentativa de assegurar essa segurança alimentar, preservando recursos, também em modo extensivo.
Da nota de abertura do Ricardo, passo para o Bento Anastácio. Bento, que tema trazes para o início do programa de hoje? Qual a nota de abertura? Boa tarde, Luís, boa tarde ao Ricardo, ao Alberto e a quem nos ouve. Era para trazer só uma nota, mas infelizmente tenho que trazer duas notas. A minha camarada Margarida Morgado partiu, deixou-nos uma mulher que é o sinónimo da liberdade, o sinónimo da luta toda, de uma inflexibilidade em relação aos valores, aos direitos, aos sonhos. Alguém que deixa marcado em cada um de nós que teve o privilégio de com ela conviver um ferro muito, muito quente, onde nos deixou marcada a palavra utopia, a palavra sonho, e ficarei eu e todos com que convivemos com a tua gargalhada e com a certeza de que a luta continua. Peço desculpa pelo meu tom de voz. Agora queria falar de uma coisa que nos vai marcar dentro de pouco tempo, e isto agora na sua organização, nós aqui ainda não calhou falarmos sobre ela, então, que é a Jornada Mundial da Juventude. Eu só queria analisar não o ato, não tudo o que envolve, com a visita do Papa, com 1 milhão de visitantes, com tudo isso, não é por aí que eu quero ir, nem sequer pelas despesas de palcos e assim e outras coisas. Eu vou pelo que está preparado, isto está a tornar-se e vai ser, de facto, uma violação dos direitos dos polícias. Independentemente do que toda a gente acha pessoalmente dos polícias, uns gostam mais, outros gostam menos, até há quem em pequenino queira ser polícia, mas o facto é que vão ser obrigados a ir para Lisboa, vindos de todo o país, mais de 5 mil pessoas que têm como profissão ser agentes da PSP. Fora depois uma quantidade de militares da GNR que acompanharão o processo. Uma coisa é a obrigação que o Estado tem em garantir a segurança de todas essas pessoas e garantir que todo corra dentro da mais estrita normalidade. As pessoas vêm a um evento, independentemente de ser religioso ou não, a que Portugal se candidatou e que tem a obrigação de receber bem e zelar pela sua segurança, pela sua doença, etc, etc, etc. Agora, os polícias não deixam de ser gente, não deixam de ser trabalhadores e não deixam de ter direitos. Não se pode agarrar numa pessoa de Vila Real de Trás-os-Montes ou de Vila Real de Santo António, por pegar com ela em Lisboa, sem o mínimo de condições, sem saber onde é que vai dormir, como é que vai dormir, onde é que vai comer, como é que vai comer. Não pode ser. É claro que quando se vai para as forças de segurança, se abdica de alguns direitos, mas não se abdica dos direitos todos. Não pode a hierarquia ter proibido férias, ter proibido alterações. Bem, nós estamos agora a ouvir o Bento Anastácio, agora sim. Penso que já te vamos escutar, por algum motivo ficou... Vamos lá ouvir, sim, sim. Só para terminar, para convocar para um serviço e não serem reconhecidos a estes profissionais o mínimo dos seus direitos. Os polícias deste país também têm o direito de serem tratados como gente, também são trabalhadores, também são direitos, também têm direitos, também são portugueses.
Da nota do Bento Anastácio, passamos para o Alberto Magalhães. Alberto, bem-vindo, boa tarde. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Eu estou, para já, uma pequena nota prévia. Estou espantado por o Bento me dizer que os polícias vêm de Bragança e de outros sítios e não têm sem sítio para dormir Exatamente. em Lisboa. Isso é estranhíssimo, é espantoso, nem dá para acreditar. Bom, Não, mas a é minha verdade. a minha nota é sobre os recreios silenciosos. Isto é, sobre o uso excessivo de telemóveis e outros ecrãs nos países ocidentais pela nossa criançada e pela nossa juventude. Dados recentes dizem-nos que nos países ocidentais, dos 2 aos 8 anos, a média de utilização de ecrãs é de 3 horas diárias. Dos 8 aos 12, 4 horas e 45 minutos. Dos 13 aos 18, 6 horas e 45 minutos. Estes dados podem ver-se num livro de um francês neuropsicólogo, Michel Desmourget, intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais, edições Contraponto. Ele também nos diz que o consumo nos indivíduos oriundos de famílias economicamente desfavorecidas é superior em 2 horas e meia ao das crianças de outras famílias. Curiosamente, eu fiz uma crónica sobre isto na quinta-feira e hoje o público parece que me ouviu. Tem uma entrevista com o Michel Desmourget e complementa isto com aquilo que eu disse, com mais algumas notas alarmantes. Um estudo desenvolvido pela Dove, do lado de cá e do lado de lá do Atlântico, em 8 países, diz-nos coisas surpreendentes. Os jovens estão cada vez mais dependentes das redes sociais. Por cá, em Portugal, foram entrevistados 700 jovens e 500 pais. Por cá, em Portugal, 86% dos jovens admitem estar viciados nas redes sociais. A média europeia é de 78%. E mais, 90% dos nossos jovens, dos tais 700 jovens, dizem que já utilizam as redes sociais desde os 13 anos. Depois, outro número interessante é que 8 em cada 10 prefere comunicar pelas redes sociais em vez de pessoalmente. Isto é extraordinário. Segundo a Dove, num outro inquérito feito a profissionais de saúde mental, isto para dizer que eu não estou sozinho, 94% desses profissionais de saúde mental diz que as redes sociais estão a alimentar uma crise de saúde mental, obviamente. Portanto, entretanto, os pais culpam as redes sociais, mas eu diria que os pais têm que se responsabilizar também pelo uso excessivo de crianças com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 anos, etc. E, portanto, muito há que discutir em relação a este problema cada vez mais grave. Recomendo a entrevista a Michel Desmourget hoje no suplemento do Público e esta notícia também sobre o estudo da Dove no jornal de hoje. Haveria outras notas, mas eu não tenho tempo. Haveria outras notas importantes esta semana, como por exemplo dos inimputáveis que passaram a estar à solta, os inimputáveis perigosos, ou então também gostaria de ter tempo para comentar a secretária de Estado da Saúde, Margarida Tavares, ou da Saúde, ou não sei o quê, sim, é lá do Ministério da Saúde, e a propaganda antitabágica que ela faz, e agora dizendo que a culpa de haver pessoas que contra a lei que ela quer impor e as proibições que ela quer impor devem-se à indústria tabaqueira e à propaganda da indústria tabaqueira. Isto é, insinua que eu, por exemplo, que sou contra essas proibições, estou a soldo da indústria tabaqueira, o que é absolutamente falso. Não recebi um tostão. Pode ser vulnerável.
pode ser vulnerável, Sim, ser vulnerável. Mas alguém tem que fazer propaganda. Se há propaganda, eu estou a fazer propaganda anti-proibicionista. E, portanto, ela diz Uhum. que eu sou manipulado ou pago. Desta nota do Alberto Magalhães, entramos no nosso tempo de agenda. E para desanuviar da atualidade nacional, vamos aqui falar da atualidade internacional, no caso das eleições autonómicas e municipais em Espanha, que provocaram a antecipação de eleições para o governo. Pedro Sánchez convocou mesmo eleições antecipadas para o dia 23 de julho, depois de uma derrota do Partido Socialista Operário Espanhol, neste fim de semana, nestas eleições de outra dimensão, autonómicas e municipais. Mas para se perceber um pouco a dimensão desta derrota das 12 autonomias, os socialistas ficaram apenas com duas, as Astúrias e Castela-La Mancha. Navarra pode continuar à esquerda, mas requer um entendimento complexo entre diversos partidos, porque em Espanha a realidade partidária é bastante mais fragmentada com os partidos nacionalistas do que, por exemplo, aqui em Portugal. E aqui ao lado, por exemplo, na Extremadura, o PSOE venceu em número de votos e em percentagem, não em número de mandatos, porque aí foi igual ao PP, os mesmos 28, mas de nada lhe serviu ficar à frente, porque no Parlamento o PP, coligado com o Vox, tem maioria do Parlamento e deverá, aliás, já se fala sobre isso, que irá apresentar uma solução de governo na Extremadura. Bem, o que se passa aqui ao lado em Espanha, Ricardo Freixial, que comentário lhe apraz fazer? Claro, olhamos para o que se passa aqui ao lado em Espanha, também com um olho no nosso país, e o interesse é esse, não é? É tentar perceber os movimentos políticos que existem na Europa e o que acontece em Portugal. Isto só é internacional porque aconteceu o 1º de dezembro de 1640, senão era nacional também, não é? Pois, mas pronto, mas 1640 está a contar. Já está. Já está, não é? Não, o primeiro aspecto que eu relevo é que votaram, segundo as informações de Luís Matias, 70% dos eleitores. O que revela um nível de participação muito elevado e que está muito para além daquilo que nós temos tido aqui nas últimas eleições. E isso diz que as pessoas querem de alguma forma alterar os sistemas, alterar as formas de governação e tentam fazê-lo através do voto numa primeira instância. Depois, bom, eu não sou um especialista em análise de política internacional, naturalmente não sou, nem nacional sequer, mas estes resultados dão que pensar. E o Luís Matias depois remeteu e transportou-nos aqui e disse: mas, isto e não terá nada a ver um dia qualquer com Portugal. Oxalá que tenha, porque a democracia é naturalmente a alternância também é a alternância de poder. E isto prova que estes 70% dos eleitores que votaram e que inverteram os valores na governação, ainda que sejam eleições autonómicas e municipais, que são muito representativas em Espanha, são um indicador, ou podem ser um indicador, de que algo vai mudar com certeza. Pedro Sánchez antecipou-se e convocou eleições antecipadas para 23 de julho. Bom, sabe-se lá porquê? Numa jogada ou como resultado destes resultados, passo o pleonasmo, eleitorais, ou então numa jogada de antecipação, pensando que isto, enfim, tem apenas a ver com as autonomias e com as municipalidades, mas que não tem a ver com o plano legislativo. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas não queria também deixar apenas esta pedrada no charco e voltar a passar para a segunda volta das eleições na Turquia, que ao contrário daquilo que alguma franja de analistas expectativamente diziam que tudo isto ia mudar, afinal não mudou, não sei se bem, se mal, mas de facto isto diz que há qualquer coisa que nos liga eventualmente ao segundo tema, que por acaso fui eu que escolhi, por acaso não, ganhei da ronda, não é? É a cartelização dos partidos, os partidos cartel e a política, e a cartelização da política. Oxalá que isto volte para o outro lado, porque quer dizer, desta história já estamos, os espanhóis já estavam um pouco fartos e nós também. Agora não sei, mas pelos vistos demoramos mais tempo a reagir. Portanto, como diria o tal mensageiro romano,
Não quero dizer que seja assim, mas somos aqui uma zona da península, mesmo longe, que dificilmente, que nos governamos às vezes mal e que temos uma certa relutância em deixar-nos governar. Não sei, eu acho que isto vai ter repercussões também. É uma onda, pode ser uma onda. E eu estou lá que essa onda seja favorável, não aos partidos, não às alternâncias políticas em termos de partidos, mas muito mais que tudo isto sirva para mudar a condição de vida dos portugueses, alicerçada em mudanças fundamentais, estratégicas no Estado e que nos permita, portanto, viver melhor, com melhor condição e se foi assim em Espanha, que dali pelo menos venha por uma vez por outra o vento bom, não é? Deste comentário do Ricardo. Olhando, como eu tinha dito, estou olhando de um certo quadrante, não é? Naturalmente que o Bento vai dizer uma coisa completamente contrária. Já vamos observar de outro quadrante então, com o Bento Anastácio. O Bento, nestas eleições, assistiu-se a dois fenómenos. O Partido Ciudadanos desapareceu, aliás, anunciou mesmo que não vai concorrer nas eleições do dia 23. E depois os partidos à esquerda, Podemos e as coligações que realizou, perderam muitos eleitores e, essencialmente, notou-se que houve um recentrar de mandatos aos partidos que estão no centro. Houve uma subida do Vox, da extrema-direita, mas, essencialmente, houve um aumento dos mandatos dos partidos do centro. O que é que dizes? Achas que há uma fuga da polarização que aconteceu há alguns anos atrás ou não? O que é que se passa? Temos aqui duas situações diferentes. Teve uma que é o colapso do PSOE, que tem uma das piores votações da sua história. O ressurgimento do PP, já que o PP andou por caminhos muito tortuosos, e os Cidadanos não era nem mais nem menos do que uma cisão do Partido Popular, que, encontrada uma liderança mais consensual ou mais forte, penso que ele e o nosso vizinho galego é mesmo o mais radical à direita e deixou de ter, fazer sentido o Cidadanos, que nasceu por um epifenómeno e assim desapareceu. Em relação ao Podemos, ou ao Unidos Podemos, era o que se estava à espera. O que acontece é que o povo não paga a traidores. A traição feita pelo Unido Podemos aos seus eleitores pagou-se. Não estamos a ouvir o Bento novamente. Bento Anastácio, sim, já estás de novo connosco, sim. Falavas de uma traição que se pagou? Que traição é essa? O facto de se ter prometido agir à esquerda, de se agitar com os valores da esquerda, das minorias e etc., e depois ir fazer um governo com o PSOE e estarem de amor juntinhos a fazer rigorosamente o contrário. Ou seja, a manter o status quo, a não haver alteração nenhuma. Agora, com o surgimento do Sumar, pode ser que as pessoas dessa esquerda que ainda têm algum sonho não se vejam obrigadas a votar no PSOE. Ora, o que aconteceu nestas eleições vai muito além do desgaste normal de um governo. E depois nós temos outra coisa que são as eleições autonómicas. Coisa que nós não temos. Nós não temos autonomias, nem sequer regiões, e as regiões que nós temos, o que é previsível para a nossa regionalização, não tem nada a ver com estes governos autonómicos. E as autonomias em Espanha são muito fortes. Qualquer lei ou projeto de lei ou qualquer orçamento do governo central que ponha em causa a própria região
isso é mais penalizado do que outras coisas a nível geral em Espanha. Dizer que há, de facto, uma criação de 2 blocos absolutamente estanques, a não ser naquela pequena franja entre uma parte do PSOE e do PP, que é insignificante, que é o centro real, que poderá corresponder ao que, em termos das teorias clássicas da política, se chamará a democracia cristã, aquela zona que desapareceu também, e as pessoas da área da democracia cristã poderão fazer a diferença entre o PSOE e o PP, por mais estranho que pareça. Depois há, de facto, o ressurgimento do franquismo através do Vox, que em alguns sítios vai chegar ao poder, e isso, de facto, não augura nada de bom. Alberto Magalhães, vês também como o Bento Anastácio que o Vox está aqui preparado para chegar ao poder em Espanha numas próximas eleições, mas antes disso, se calhar, vamos lá a uma análise do que é que pode ter acontecido se o Podemos e a esquerda estão, e alguns partidos autonómicos e nacionalistas estão a pagar por se terem juntado ao PSOE no governo. É provável. Isso também aconteceu ao Bloco de Esquerda e ao PCP aqui, quando se juntaram à Geringonça. Bom, deixa-me fazer uma pequena análise daquilo que se passou, não é? Vou repetir talvez um pouco aquilo que os meus camaradas já disseram. À direita desapareceu o Ciudadanos e isso fortaleceu o PP, o Partido Popular. À esquerda, quase desapareceu o Unidas Podemos. E curiosamente, o PSOE não cresceu, apesar do quase desaparecimento do Podemos. E porquê é que não cresceu? Porque o governo PSOE-Podemos está completamente desacreditado nesta altura. Por vários motivos. Talvez não aqueles que o Bento dizia, isto é, por não governar à esquerda. Antes, pelo contrário, está completamente desacreditado, por um lado, pelas suas ligações a vários independentismos, e por outro lado, pelas suas apostas fraturantes. O que é certo é que o PSOE teve 28% dos votos, perdeu meio milhão de eleitores. Perdeu o controle de 6 comunidades autónomas. E das grandes cidades, o PP só não ganhou Barcelona. De resto, comeu-as todas. No PP, o Alberto Núñez Feijóo, o tal galego que ganhou as eleições, teve o apoio da Isabel Díaz Ayuso, a rainha de Madrid, deixa-me chamá-la assim. Esse apoio não é sólido, é um apoio fluido, porque a Isabel Díaz Ayuso também gostaria de chegar a primeira-ministra de Espanha. E, portanto, alguma coisa se vai jogar aí dentro dos equilíbrios do Partido Popular. Em relação ao futuro, o Pedro Sánchez dissolve o Parlamento, isto é, marca eleições antecipadas. Porquê? O Ricardo dizia que não percebia bem. Eu acho que ele arriscou uma jogada quase suicida, mas porque não tem outra saída. Porque se ele continuasse até dezembro, provavelmente seria cozinhado em lume brando, e em dezembro as perdas eleitorais seriam ainda maiores do que aquelas que ele vai ter em julho, em 23 de julho, data para que marcou as eleições. E eu acho que o raciocínio de Pedro Sánchez é este. Se o medo do Chega em Portugal deu maioria absoluta a António Costa, talvez o medo do Vox em Espanha me conceda uma vitória a mim, mesmo que não seja por maioria absoluta. Só que o Pedro Sánchez talvez se engane, porque Alberto Feijóo
o líder do Partido Popular, acho que percebeu a jogada e retribui da seguinte maneira: se Sanches não quer genuinamente o Vox no poder, então, se o Partido Popular tiver apenas maioria simples, o PSOE tratará de viabilizar o meu governo minoritário. É aquilo que se pede a António Costa aqui em Portugal, se o PSD ganhar as eleições legislativas sem maioria absoluta. É que o PS apoia um governo, não faça cair um governo minoritário, portanto viabiliza um governo minoritário do PSD. Portanto, António Costa vai ter um precedente elucidativo para estudar em julho de 2023. Ricardo Freixal, o Alberto já está aqui a puxar para a realidade portuguesa. Não, o Alberto Magalhães não ouviu a entrevista do Luís Montenegro ontem. Ouvi. Então, se ouviu, ele diz que não governa minoritariamente, se não ganhar eleições, não governa. Mas, se não ganhar eleições, para Luís Montenegro ganhar eleições é ficar em primeiro lugar. Até mais exatamente, é ficar em primeiro lugar. Eu julgava que não. Estou só a picá-lo. Picá-lo quer dizer, estava só aqui a estabelecer um bocado de diálogo antes que o Luís Matias me apertasse. Não, aqui a questão é... em Espanha há uma realidade de grande fragmentação de partidos políticos. Há muitos partidos nacionalistas e muitos partidos autonómicos. Para além daquilo, enquanto que em Portugal há 2 grandes partidos do centro, como em Espanha, e depois mais 4 partidos em redor, digamos assim, 6 partidos agora, incluindo o PAN e o LIVRE, naturalmente tem essa representação parlamentar. Em Espanha a realidade é diferente. Será que se pode comparar a situação vivida em Espanha? Por exemplo, muitos dizem que o Pedro Sánchez apresentou já pedido de antecipado de eleições. Se isso poderia acontecer com António Costa, caso tenha um desaire, por exemplo, nas eleições europeias, grande, que são as primeiras a realizar-se. Não sei, daqui até lá ainda vão 3 meses. Não é? E portanto até lá, ao ritmo que os acontecimentos estão a surgir, muita água não, mas muita política poderá acontecer. Eu acho que não é uma fragmentação. Eu acho que isto, eu não queria começar a falar já no segundo tema, no tema que eu propus, mas essa tal fragmentação que o Luís Matias falou em Espanha e que tem também algum esboço de representatividade em Portugal, com o aparecimento da iniciativa liberal, enfim, do Chega, de outra forma também, e de outros pequenos partidos, do Bloco de Esquerda mais anteriormente, nada mais é do que uma tentativa de estrabuchar e ao mesmo tempo de tentativa de cumprimento de algumas agendas políticas pessoais que, como não têm espaço político ativo em termos de agenda própria nos partidos, estrabucham e formam novos partidos que são efêmeros, que têm uma duração muito efêmera, como nós temos a ver. E caminhamos para o segundo tema, eu não queria entrar nele já, mas caminhamos para o segundo tema, que é há aqui uma cartelização, há aqui neste caso, sei lá, um centrão, um bloco central, 2 ou 3 partidos maioritários que distinguem nas suas políticas e depois aqueles que tentam, que se desalinham desse alinhamento, tentam formar novos partidos que não têm, acabam por não ter espaço político, porque a política é dominada por pseudo-democracias com maiorias que não permitem sequer, e isso é que eu estou farto de dizer aqui aos microfones da Diana, e podem chamar-me tosco, ou parvo, ou utópico, aquilo que for, mas que este sistema está a romper, está a acabar, e quer dizer, isto não deixa aqui espaço. Aparentemente deixa, porque dizemos assim, nós não nos revemos nestas políticas, destes partidos, e portanto vamos formar outros. Estes 70% de eleitorado, eu não sei qual foi o nível de eleitores nas últimas eleições em Espanha, não sei se foi menor, se foi maior, mas comparativamente com Portugal, 70% é muito, dá-nos 30-0, não é? Dá-nos quase 30-0. E portanto, este fluir de gente a tentar mudar
aquilo que eventualmente entendem estar mal, quanto a mim é um bom pronúncio. Agora, o que é que vai acontecer, se vão acontecer alternativas credíveis, com estabilidade e consolidadas, isso é que eu não sei, mas eu desejava que sim, que acontecessem alternativas credíveis. E, portanto, eu acho este um bom sinal. Acho que a democracia deve permitir a alternância e a democracia não se deve deixar sobrepor ou deixar governar por pseudo-democracias que tornam os cidadãos cada vez mais longe da decisão. Bento Anastácio, é possível comparar? Tu há pouco dizias que o Vox ia subir em Espanha, ia para o governo em Espanha. Consegues comparar isso com a realidade portuguesa também ou não? Ou não é possível estas duas realidades serem comparadas? Nós vivemos situações diferentes. O nosso sistema político é menos imprevisível, se quisermos, que o espanhol. Nós, aqui, quando contamos votos, é por círculos eleitorais e as coisas são mais ou menos estruturadas, até porque só podemos ter partidos nacionais, não podemos ter partidos regionais ou coisa assim no género, e em Espanha as coisas são diferentes. Há em quase todas as autonomias espanholas há partidos autonomistas, há partidos, inclusive, partidos independentistas, como no País Basco, na Catalunha ou na Galiza, que têm normalmente no Parlamento Nacional se aliam ao Partido Socialista Operário Espanhol. Portanto, as coisas não são assim tão fáceis. De facto, depois há uma ou outra realidade, que é a de nós sermos uma república e Espanha ser uma monarquia. Ora bem, o primeiro-ministro espanhol marca eleições quando quiser e bem lhe apetecer, sem ter que, passa a expressão, dar cavaco a ninguém. Diz ao rei, olha, vou fazer eleições, e pronto, o rei fica à espera que haja o resultado das eleições para depois Bento, não se esqueça, assinar o decreto. Bento, não se esqueça que temos uma reunião de Estado marcada para o fim de junho. Isso é tudo para a treta. Isso é tudo para a treta. Aquilo já está tudo a gente de férias. Do Conselho de Estado. Já não conta para nada. Não se esqueça. Já não conta para nada. É só mesmo para ali. É tipo, olha, é tipo uma almoçarada de velhos amigos antes de férias. Não é nem mais nem menos. Passa a expressão. Se nós quiséssemos armar ao zingarelho, diríamos que é assim uma almoçarada no Monte do Ricardo. Mas pronto, não, mas portanto não levo a sério estas convocações do Conselho de Estado pelo atual presidente, que de vez tem assim umas ideias um bocado esquisitas sobre as coisas. Mas quer dizer então, Bento, já agora, parênteses. Então e o Pedro sim. Sánchez marcar eleições para 23 de julho? Os espanhóis não vão para a praia? Estará o Pedro Sánchez a contar com um aumento da abstenção a favorecê-lo? Exatamente. Olha, como se costuma dizer, não importa. O que é importante nas eleições é quem conta os votos, não é? É mais importante do que quem vota. Obviamente que o Pedro Sánchez marcou as eleições para quando lhe dava jeito. Ou andamos aqui a brincar ao quê? Achas que o primeiro-ministro que está no poder se despede e convoca eleições para quando? Para a altura que lhe der jeito. Não tem que perguntar a ninguém, escolhe, vê o calendário e sabe que naquela altura provavelmente é a altura que lhe dá mais jeito. Isso não tenho dúvidas nenhumas. É por isso que eu sou mais pela democracia participativa que pela democracia representativa. Portanto, isto é mais uma daquelas coisas que é, como o sistema inglês, as eleições marcam-se quando dá jeito ao poder.
E Alberto o Magalhães. povo lá vai. Sim. Alberto, quando o PSOE fez o acordo com as esquerdas no Parlamento espanhol, houve inclusive uma visita do primeiro-ministro português, António Costa, à Espanha. Há quem até tenha dito que António Costa foi falar sobre como negociar com os partidos à esquerda para formar uma geringonça espanhola. Será que Pedro Sánchez está a seguir algum conselho do primeiro-ministro português a antecipar estas eleições, a jogar aí pelo seguro e a jogar então com o tal verão e com uma possível abstenção maior? Não sei, pá. Eu acho, se calhar não tinha outro. Ele quis marcá-las o mais cedo possível e provavelmente 23 de julho é o mais cedo possível. Não faço ideia, não estou a par desses Eu pormenores também técnicos. não conheço o sistema, Não o estou a par sistema desses legal. pormenores técnicos espanhóis. Agora, Em o que é Portugal, sei certo. que, desculpa, em Portugal sei que são 90 dias, mas Pá, o mínimo, aí não sei, lá não e sei. aqui também deve Sim, não ser deve ser muito qualquer coisa diferente. parecida. Portanto, não, o que eu acho de salientar, de facto, é o paralelismo da situação. Em Portugal há um país da extrema-direita, o Chega, eh, e há um partido maioria, de governo, digamos assim, à direita, que é o PSD. Também há a Iniciativa Liberal, mas e, Ainda não, o caminho dos cidadãos. Em Espanha já não há os Ciudadanos para fazer concorrência ao PP. Mas continua a existir um partido de extrema-direita, o Vox. E o que eu acho interessante é que de facto, Pedro Sánchez, ao marcar as legislativas para mais perto, me parece que está a tentar jogar com aquilo que António Costa jogou em Portugal, que é o medo da extrema-direita. Mais o PRR. E o medo, sim, isso, claro, mas o medo da Pois, extrema-direita foi fundamental para a maioria claro. absoluta de António Costa. E penso que, nesse sentido, o Pedro Sánchez é um aluno de António Costa, está a tentar fazer em Espanha, ou vai tentar fazer em Espanha, aquilo que António Costa fez em Portugal. Atiçar o Chega às canelas da malta de esquerda e da malta de centro, para que a malta concentre os votos no centro-esquerda. De qualquer maneira, o Só uma Alberto. coisa, Alberto, desculpa lá, que eu há bocado não disse e que se calhar poderá ter algum interesse pensarmos sobre isto. Até que ponto, se o Sánchez até ao final desta legislatura que ele interrompeu, não resolver o problema dos presos políticos da Catalunha, pode muito bem os nacionalistas, os independentalistas e os republicanos catalães não porem os pés no Parlamento, como fez o Sinn Féin durante uma altura, e que pode pôr isto tudo de pantanas outra vez. Pois pode. Eu não sei se tu ouviste aquilo que eu disse ainda há bocadinho. Acho que um dos problemas para esta derrocada do PSOE e do Podemos foi as suas ligações aos vários independentismos e aos vários partidos nacionalistas. Porque a maioria dos espanhóis não é a favor das independências nem da Catalunha, Obviamente nem do não, País Vasco, obviamente não. nem da Galiza. E, portanto, outra parte, Mas são quase provavelmente. 30 lugares no Parlamento, não é? Exatamente, mas é assim. Pois. É uma minoria Pode ser de incómoda. bloqueio. É uma minoria incómoda, exatamente, pode ser de bloqueio. Outro inconveniente deste governo foi as suas apostas abundantes em causas fraturantes, talvez ainda mais do que no Partido Socialista Português. Bem, voltando à vaca fria, eu acho é que o Alberto Feijó, neste momento, está, até talvez mais que Luís Montenegro, a apostar no comprometimento do PSOE em relação à viabilização de um governo de maioria simples do Partido Popular. Isto é, se não querem o Vox,
não tenham medo. Nós não fazemos uma coligação com o Vox desde que o PSOE se Desde que vocês não abstenha nos e obriguem. deixe passar os orçamentos e nos deixe governar em minoria. E aí o PSOE perderá. Se o Alberto Feijó conseguir fazer passar esta mensagem agora nas eleições, na campanha eleitoral de julho, então o PSOE está metido numa camisa de 11 varas. Deste tema das eleições em Espanha, passamos para o tema que nos traz o Ricardo Freixiel. É uma extensão, estou eu aqui a dizer, porque o Ricardo quer falar sobre os 50 anos de democracia e a cartelização dos partidos. Fala em cartelização porquê? Porque só temos 6 representantes no Parlamento. Qual é a sua preocupação, Ricardo? A minha preocupação dá muito. E não vou remontar aos anos 50, porque nos anos 50 foi, no final dos anos 50 foi quando eu nasci, e portanto aí não tinha formação política nenhuma, não é? Mas essa cartelização, essa forma de viver a política baseada nos partidos, com assento em parlamentos, exacerbou-se nos anos 70, e aí eu comecei a viver um pouco, fui obrigado, passo o termo, embora, não fui obrigado, mas comecei a viver um pouco da política nacional. E o modelo de funcionamento dos partidos dentro deste panorama político português, que foi exacerbado com o 25 de Abril, mudou completamente. Ricardo, Diga. nos anos 50 não havia partidos, havia só um partido. Não, está bem, mas não havia em Portugal, não havia em Portugal. Mas era a União Nacional. A cartelização está bem, mas não, o PCP já existia. Eu falo, não, existia, está bem, mas eu falo. Não, mas eu falo que na ideia e noutras democracias existiam partidos. Em Portugal não existia, mas a cartelização vem, os partidos de cartel surgem a partir dos anos 50, enfim. Mas essa discussão eu não quero pôr lá aqui. Quero falar nos anos 70, porque essa ideia, esse ideal continuou e exacerbou-se com os regimes ditos democráticos. Quer nos modelos de funcionamento desses partidos, quer nos modelos de financiamento que esses partidos têm, que estão praticamente hoje em dia quase totalmente dependentes de benefícios do Estado. Os outros são off, não é? Ora bem, e esta forma de estar, este financiamento quase integralmente público, leva à estatização dos principais partidos, porque estão altamente dependentes do Estado. E depois começa a haver aqui uma relação promíscua, ao qual nós estamos a assistir nos episódios, nas rábulas mais cruéis e mais quase hilariantes, se não fossem muito perigosas, entre a confusão entre o partido e o Estado. E o que é que fica para os cidadãos? Bom, para os cidadãos o que fica é que cada vez são relevados para um plano que é substituído pelos partidos, pelo Estado, pelos partidos de uma forma de cúpula, onde o cidadão normal tem cada vez menor capacidade, porque não é profissional, porque isto é o cidadão normal, porque existem cidadãos que são profissionais nos partidos. E são esses, de facto, que governam toda esta história e toda esta pseudo-democracia. Transportando este panorama para Portugal, não precisamos de ir mais longe, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que não se distinguem muito nos seus programas. E isto aqui, eu começo a duvidar que isto aqui pode não ser... Bom, os tempos conduziram a esta forma de estabelecer programas e de fazer política que não é muito diferente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, já foram mais distintos do que são hoje. Quero pensar que isto é apenas o resultado da evolução civilizacional e da aceitação de princípios transversais aos vários quadrantes políticos, mas o que é facto é que cada vez mais, quanto a mim, existe mais condições para surgirem novos partidos, como falámos há pouco no primeiro ponto da discussão, mas cada vez mais estes novos partidos, quando se fundam, têm menos espaço político, porque vamos lá saber se isto é deliberado ou não. Estes partidos maiores, e neste caso concreto o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, fazem as políticas de forma a que esvaziem, porque também se calhar não surgem quadros, não surgiram até agora quadros à altura, sei lá que surjam, comecem a surgir,
que consigam distinguir uma forma pífia e repetida no tempo com maus resultados de fazer política por uma forma diferente. E, portanto, hoje em dia, cada vez nós, independentemente de sermos socialistas ou sermos social-democratas, ou votarmos socialistas ou votarmos Partido Social-Democrata, temos cada vez programas eleitorais com conteúdos menos diferentes, que não são suficientes para demarcar políticas e onde não temos sequer espaço, e mais. E continuamos nesta hierarquia pseudo-democrática cada vez mais longe, já disse isso há pouco, continuamos, mas isto é transversal, não é só na política ativa, é também institucional. Nós nas escolas, nas universidades, nas empresas, há cada vez pirâmides mais bem estruturadas, mais alargadas de base, teoricamente, onde os cidadãos estão cada vez mais longe da decisão, ainda que estejam cada vez mais teoricamente representados por órgãos que estão no meio da cadeia. E portanto, este status quo não nos tem conduzido a bons resultados. Eu estrebucho, não consigo viver bem no meio de tudo isto, e se calhar por isso é que estou aqui no Torto e Direito, e por isso é que falo assim, e estou farto disto. Estou farto disto, não é do Torto e Direito, estou farto desta cartelização, e acho que isto temo que seja deliberado. Portanto, eu digo isto há muito tempo. Cada vez há mais espaço político para criar novos partidos, com novas ideias, com nova praxis política. Cada vez surgem menos, e quando surgem, são abafados. Por simplesmente são abafados por esta forma, não quer dizer que seja fedorenta, mas bolorenta, para já, de fazer política. E, portanto, este é para já a primeira ronda, fico por aqui. Primeira, Bento Anastácio, concordas que existe uma cartelização dos partidos? É claro que eu faço uma análise da política dos partidos diferente da que faz o Ricardo, obviamente. Primeiro, o que o Ricardo aqui explicou e bem é precisamente o sistema que eu combato. Eu não me sinto representado pela democracia. Temos cada um do seu lado, não é? Oh, claro, não me sinto representado por esta pseudo-democracia representativa. Eu sempre fui mais da coisa participativa. Tem a ver com uma coisa. De facto, aquilo quando aqui eu costumo falar no centrão, e sobretudo no centrão de interesses, é o que o Ricardo chama o cartel. É de facto um cartel utiliza com tudo o que a palavra traz por trás. Quer ele seja um cartel bancário, quer ele seja um cartel de narcotraficantes, porque não funcionam de forma muito diferente, a não ser que um é legal, outro não. Depois temos uma promiscuidade que existe entre o Estado e os governos e os partidos, porque são duas, e confunde-se muito o Estado com o governo. O Estado é uma coisa que existe antes destes governos e existirá depois. O nosso tem mais de 800 anos e nós queremos confundir estas coisas. Daí eu também ter aqui várias vezes falado na italianização do sistema. Nós estamos num ponto em que é em tudo semelhante à Itália antes das mãos limpas. Em que nós depois viemos hoje aparecem estas coisas à volta de elementos do Partido Socialista, já que o Partido Socialista está no governo e a investigação jornalística e por aí fora está mais em cima da rapaziada do PS, mas acontecerá inevitavelmente o mesmo quando forem à procura dos rabos de palha do PSD. Ou como diria no outro dia o professor Pacheco Pereira, se utilizar sempre este critério para definir quem é que pode ou não pode ser membro do governo, não vamos ter governos porque não vamos encontrar ninguém que possa ir para o governo. Daí eu defender um outro tipo de solução. Eu defender a democracia participativa, que faz com que, por exemplo, não haja só deputados que lá estão
para se levantarem e baixarem como manda o chefe, ou então na próxima vez não assentam o rabo naquela coisa, e que têm que ir fazendo o joguinho que interessa, vão-se adaptando e moldando ao solo, sem qualquer perspectiva sobre o país, sem qualquer preocupação a não ser o seu bolso, e que vão deixando as coisas correr, e nós, o povinho, continuamos a pagar. Alberto, eu percebo que o Bento defende também quase mãos limpas, uma operação mãos limpas em Portugal, é isso? Alberto, partilhas desta visão de que vivemos um momento idêntico ao da Itália antes do mãos limpas, com esta cartelização de que o Ricardo fala? Não me parece que a situação seja idêntica. Deixa-me dizer assim, eu não concordo nem com o Ricardo, nem com o Bento. Primeiro... É por isso que estamos aqui 3. Exatamente. 50 anos de democracia, é que vocês chamam, tanto um como o outro, chamam pseudo-democracia. Isso é no fim, Olha, isso é no fim. Isso é no fim. Tenho Isso a é no fim, dizer... no fim é que eu ponho o termo, os nossos Tá ouvintes bem, não podem observar, mas eu no fim coloco democracia entre aspas. Porque é que eu todos os programas tenho que pedir que não me interrompam? Porque isto é um diálogo, não é? Isto é um diálogo. Desculpe, Isto é um diálogo. eu ouvi-o ser Temos de ouvir. interromper. Temos de Você ouvir não gosta de ser interrompido, o mas Ricardo. E é que eu gosta tenho Alberto, aqui, igual. gosto. E é que eu Esta tenho é que é a aqui, verdade. e é que eu tenho aqui a ampulheta à frente. Eu tenho aqui a ampulheta à frente. Ora bem, nós vimos há 50 anos, deu-se o 25 de Abril, que acabou com um regime de partido único. De partido único, isto é, a cartelização absoluta dos partidos. E a democracia, que é o pior sistema, com exceção de todos os outros, trouxe-nos coisas fundamentais e eu só destaco duas, ou vá, 3. A liberdade, isto é, várias liberdades, mas que eu diria assim, a liberdade, o pluralismo, isto é, a possibilidade de existirem vários partidos e das pessoas poderem escolher o seu, e a abertura ao mundo, porque nós estávamos orgulhosamente sós há 48 anos, a abertura ao mundo e à Europa, evidentemente. Já agora, porque é que eu não concordo nem com o Ricardo nem com o Bento? Porque em ambos não se percebe o que é para eles a democracia. Por exemplo, a democracia participativa existe aonde, Bento? Em Cuba, onde há partido único. Qual é o exemplo de democracia participativa onde haja liberdade e pluralismo? Não existe. Portanto, as vossas teorias, desculpem lá, mas partem chegam ao absurdo. Democracia representativa, acho eu, democracia representativa garante-me as liberdades que eu tanto prezo e o pluralismo. Claro que há pontos negativos na democracia portuguesa. Para já não há nenhuma democracia perfeita. E a portuguesa é muito imperfeita. Nisso eu posso concordar com vocês. A democracia portuguesa é muito, muito imperfeita. Porquê? Porque existe, de facto, uma partidocracia. O Ricardo chamou-lhe a cartelização dos partidos. Não, eu chamei partidocracia também. Eu também falei... prefiro dizer partidocracia. Eu também falei em partidocracia. Em que sentido? Eu também falei Os deputados são eleitos pelo povo, mas são dependentes das chefias partidárias, porque não é o povo verdadeiramente que os escolhe, são as chefias políticas, as chefias partidárias que os escolhem. E como são escolhidos pelos chefes, pelo cartel, poucos deles se atrevem a desafinar da banda. Depois há uma recusa de alteração da lei eleitoral, ou melhor, tanto o PS como o PSD, nenhum deles diz que se recusa a rever a lei eleitoral. Vão adiando. Há 30 ou 40 anos que andam a adiar a revisão da lei eleitoral. E o que é que é isso? O que é isso, Alberto Magalhães? A revisão da lei eleitoral é muito simples. Isso é o quê? O adiar da revisão é o quê?
O adiar da revisão é o quê? É isto. democracia ou é tentativa ou é cartelização Desculpe, não quero entrar em diálogo comigo. Eu agora estou a expender a minha ideia como você expendeu a sua. E depois logo dialogamos. Mas primeiro deixe-me falar. Está bem, mas entretanto já disse que a minha ideia era absurda. Sim, e você há de me responder. O seu comentário que é absurdo. Há de me responder. Alberto, para concluir e depois passarmos ao Ricardo para fecharmos o programa. Há uma recusa da alteração da lei eleitoral, há um afastamento entre os eleitores e os eleitos, há uma abstenção crescente e há uma crescente influência da extrema-direita. E eu acho que isso tudo vem da partidocracia e, sobretudo, da recusa da alteração da lei eleitoral, que devia ser uma lei eleitoral mista, em que as pessoas pudessem escolher partidos, mas também pudessem escolher independentes, ou melhor, pessoas uninominalmente. Depois, há outra coisa que é óbvia para mim, como ponto negativo, é a degradação contínua do funcionalismo público e a partidarização dos altos quadros da nossa administração pública, que vão sendo substituídos por escritórios privados de advogados, etc, etc. Por fim, politização da justiça e judicialização da política. Cada vez maior, cada vez mais a política se mete na justiça e no Ministério Público e cada vez mais o Ministério Público se mete na política. E portanto, resumindo e concluindo, o problema não é de existir uma pseudo-democracia, porque os cidadãos, a democracia é o governo pelo voto do povo, e os cidadãos continuam a poder votar em quem querem. Se eles votam, sobretudo no PS e no PSD, é por uma razão muito simples. É porque a maioria das pessoas não gosta de extremos. O Ricardo gosta de extremos, quer fazer uma revolução. O Bento também gosta de extremos e quer fazer uma revolução. Não é a mesma revolução, mas ambos querem fazer revoluções. Mas a malta não gosta de revoluções. Por isso é que preferem votar em partidos moderados, com todos os seus defeitos. Vamos lá ouvir o Ricardo para fecharmos o programa. Ricardo, é para fechar o programa. Nada, eu podia contrapor aqui o programa. Nós fomos aqui, entretanto, como querem a coisa, o Alberto chamou-nos absurdos a nós, com o mesmo direito com que eu diria que o seu comentário é completamente absurdo, uma vez que a primeira coisa que eu disse foi que não estava aqui. Eu não lhe chamei absurdo assim. Não, o comentário. Absurdo ao que você disse. Não, o comentário, claro. Claro. Agora estou a chamar absurdo ao seu comentário também. Porquê? Absurdo entre aspas, vamos lá. Porquê? Porque a primeira coisa que eu disse foi que estava para além de 1900 dos anos 50, eu estava nos anos 70, que foi quando comecei e aí já não há. E hoje em dia, que estamos já no século XXI, a extrema-direita, eu já disse isso ao Bento umas poucas vezes, e agora digo isso também ao Alberto Magalhães, a extrema-direita já não existe. E eu muito mais do que o extremo e do que a revolução, o que era é futebol total, está a ver? É democracia total. Localizada, mas de uma forma aberta e não cartelizada. E depois o Alberto Magalhães, sem querer, não, o Alberto Magalhães não faz nada sem querer, mas disse, mas até nas instituições, eu não sei o quê. Então isso é o quê? O maniatar da instituição, no seio desta democracia, maniatar instituições e fazer partidocracia desta forma maniatada é o quê? É fazer cartel. E, portanto, de alguma forma temos que acabar com isto. E isto, cada um de nós tem o seu papel. Cada um de nós tem que, enquanto cidadão, através do voto, primeiramente, porque é a única arma que nós temos a ver. Eu não tenho mais armas nenhumas, tenho mais armas de caça, era o que mais me faltava. De guerra. Mas é a única forma, para já, democrática, né, de fazer, ou pseudo-democrática de fazer. Portanto, a partir daí, partir com um sistema alternativo a este que impossibilita... O Bento prefere fazer a mocada. A mocada, não. Menos mal. Mas é isso, portanto... É que partem do princípio que os cidadãos que não vão votar, que não contam, porque é tão legítimo ir votar como não ir. Eu acho que não. Alberto Magalhães, se tiver que haver revolução... Há muita gente que diz que vocês polícia não vão lá.
Ricardo, Eles para não terminar. deixam, eles não deixam. Não, deixa. Democracia. Eles não Ricardo, deixam, Ricardo, eles não deixam. terminar. Temos de Se terminar o tiver que programa. haver revolução, havia um amigo meu, muito mais revolucionário do que eu na altura, nos Estudos do Franco, que um dia que a revolução venha e há de vir, se tiver que haver revolução, que ela existe. E essa revolução não tem que ser naturalmente amocada nem com a agressão, tem que ser uma revolução de ideias, tem que ser uma revolução de formas de ser e estar, mas tem que haver. Mas tem que haver de facto uma forma que altere este sistema, que não permita que a soldo ou à pala, passo o termo, à pala desta democracia, a rapaziada e esta rapaziada tem um sentido pejorativo, naturalmente, cartelize e faça desta democracia aquilo que a democracia não deve ser. Bem, Ricardo Freixal, Bento Anastácio e Alberto Magalhães, obrigado. Cá estivemos Acabem-se com as em mais tribos do futebol. Acabem-se com as tribos do futebol. Não, mas isto é futebol total. Alberto Magalhães. Esta Impedem o democracia, pensamento político em Portugal. exatamente, esta democracia é futebol. Fica- É aquilo Cala que a nós boca. chamamos, que não é a revolução claro. da extrema. Só para terminar. Nós já não temos Só tempo, para terminar, Ricardo, peço desculpa. Luís Matias, não é a revolução da extrema-direita, e comparativamente com o futebol, não é a extrema-direita nem a esquerda, é o futebol total. Ali. Temos mesmo de Bem terminar. musculado, bem Obrigado, musculado. Ricardo Freixal, Bento Anastácio e revolução Alberto total. Magalhães. O A Torto e Ricardo Direito ainda está em regressa de hoje a uma semana, sempre à terça-feira às 18 horas, sábado no mesmo horário, quando quiser ouvir e ver em dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM, onde pode fazer a subscrição. Boa tarde e boa semana. Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização do Num Luís programa. Matias. Estou aqui